O tema da mensagem é Eu Não Me Esquecerei. Eu não me esquecerei. Existem adventos na nossa vida que a gente não quer esquecer. Existem outros, por exemplo, que a gente daria tudo para apagar da nossa memória. E você poderia, talvez no seu lugar aí, pensar num desses eventos, não é verdade? Quem aqui consegue pensar em algo que marcou a sua vida positivamente? Levanta a mão. Quem consegue pensar algo que marcou a sua vida negativamente? Amém? Todos nós vivemos isso. O homem que eu era antes de aceitar Jesus não é um homem da qual eu me orgulho. Eu não me orgulho do meu passado, mas eu sei que o meu passado me trouxe para esse lugar que eu estou hoje. Ah, Ramon, mas você então não voltaria atrás e faria tudo diferente? Se eu pudesse, eu faria tudo diferente, mas eu não posso. Eu não posso voltar para o meu passado. O que eu posso pegar lições dos meus erros do passado e não aplicar no meu presente e muito mais no meu futuro. Todos nós temos isso. Você pode ter tido um acontecimento na sua infância que talvez tenha marcado a sua vida. Coisas pequenas, por exemplo, quem aqui se lembra quando ganhou uma bicicleta? Quem aqui se lembra quando começou a andar de bicicleta? Quantos anos você tinha, Serginho? A Lígia, quantos anos você tinha, Lígia? 5 anos. Quem se lembra de andar de bicicleta com 4 anos? 5, 6 anos? São coisas que verdadeiramente marcam a nossa vida e marcaram a nossa memória. Sabe? Talvez uma festa de aniversário, talvez a perda de alguém, a perda de um parente, da mãe, de um pai, do irmão. Tudo isso verdadeiramente marca a nossa vida. Eu não sou uma pessoa que guardo muitas memórias do meu passado. E não é porque eu não tive experiências durante essa fase. Eu simplesmente, não guardei. Mas existem algumas coisas que aconteceram na minha vida que eu guardo. Por exemplo, eu estudei durante 6 anos numa escola do estado que chama Experimental. Alguém conhece essa escola? Aqui na Lapa, ela é uma escola do estado, e eu estudei durante 6 anos. Eu não tenho muitas lembranças dessa escola, mas uma coisa que eu lembro era da hora do lanche. Quem já estudou na escola estadual ou escola municipal? A gente não leva lanche, né? A gente ganhava lanche. E eu lembro de que sempre eram as mesmas coisas. Um dia bolacha de água e sal com banana. Outro dia ovo cozido com suco de uva. E aí você tinha que descascar o ovo. Ainda é assim, será? Não. Mas eu tinha que descascar o ovo, Vini, era terrível. E às vezes a gente pegava um ovo que não estava cozido direito, e você tentava e não quebrava o ovo, e aí você tinha que jogar sal e pedir para um amiguinho do lado: empresta o sal, deixa eu colocar o sal aqui. Eu só sei de uma coisa: eu odeio ovo cozido até hoje. Eu não suporto o ovo cozido. Se tiver na salada eu não como, porque eu não gosto de ovo cozido. Mas sabe de uma coisa? Eu lembro de alguns amigos que estudaram comigo, na minha infância, na minha primeira infância, quando eu tinha 5, 6, 7 anos. E eu lembro o nome deles até hoje: Bruno, Zaya, Laís Cumino. São amigos que talvez eu desenvolvi e continuei amigo durante um tempo, mas pessoas que fizeram parte da minha infância. Você quer saber uma outra data que marcou a minha vida e a minha infância? Quando eu comemorei o meu aniversário de 8 anos. Eu não vim de um berço que tinha muita provisão. A gente não vivia, eu não passava fome, mas eu também não tinha abundância. Era aquilo, meu pai sempre foi um homem muito trabalhador. Nós morávamos numa casa onde a gente morava na casa da frente, a minha avó morava na casa do fundo. Então assim, eu não nasci num berço de ouro, eu não tive tudo que eu queria, né? Eu lembro de passar pela Inajar de Souza, e os caras vendendo no farol aqueles caminhões, aquelas Scanias bonitas, e eu queria, e meu pai não tinha dinheiro para comprar, mas Deus foi tão bom que me deu um avô que era marceneiro. E ele fazia caminhão de madeira para mim. E eu tenho guardado até hoje esses caminhões. Eu tenho uma pena porque muitos eu já dei. Ele fazia carreta, ele fazia jipe, ele fazia trucada, ele fazia toco. Meu avô era um grande artista. Mas uma coisa eu sei: os meus pais se esforçaram muito para me dar um aniversário de 8 anos. 8 ou 9 anos. E adivinha onde foi? No McDonald's, cara. E eu vou falar uma parada para vocês que essa geração não sabe. O Ronald McDonald estava na minha festa.
aquele bichinho roxinho que eu não sei o nome estava lá também. Tinha uma galera na minha festa. E era muito legal porque a gente visitava a cozinha do McDonald's. O McDonald's lá da 12 de outubro. O que vocês falaram? Nossa. O Mac da 12 era da hora, era 2 andares assim. E eu lembro que tinha canudo à vontade. A gente ficava fazendo filas e filas de canudo, cara. E acho que é por isso que o McDonald's tirou o canudo à vontade. Porque a gente fazia descer escada, era um terror. Mas eu lembro desse aniversário que marcou a minha vida. E vocês querem saber um conto engraçado? Esse meu amigo Bruno, que eu falei para vocês, Bruno Zaya, ele, no meu parabéns, a gente cantou parabéns, e era legal porque cada um ganhava um cheeseburger, pouco importasse, não importava se você estava com fome ou não, você ia ganhar um cheeseburger, era assim que funcionava a festa no McDonald's. E aí ele falou assim para mim: Ramon, beija o bolo. E eu, ingênuo de tudo, fui fingir que ia dar um beijo no bolo, e ele chuchou minha cara no bolo. Mas eu estava tão feliz que eu não estava nem aí, cara. Isso marcou a minha vida. E tantas outras coisas marcam as nossas vidas. Sabe, se eu fechar os olhos, a minha memória me leva de volta a esse lugar, com algumas pessoas que estavam nessa festa. Mas existem outras coisas nas nossas vidas que nós simplesmente queremos esquecer. Simplesmente queremos deixar de lado. E essa é a força da nossa memória. A força da nossa memória, ela tem o poder de nos impulsionar, de nos viver um tempo de nostalgia e alegria, mas também tem o poder de nos travar e nos aprisionar. Memória, segundo o dicionário, ela é a capacidade de armazenar, de adquirir ou então de recuperar informações registradas na nossa mente ao longo do tempo. Diferentemente de um celular, que você tem que ficar apagando foto, que você tem que ficar apagando aplicativo para que caiba mais memórias, ou então de um computador que tem lá já nas suas características uma definição exata do quanto que ele pode armazenar. A nossa memória não, o nosso cérebro não. Eu fui pesquisar mais sobre isso e eu li uma entrevista de um professor de psicologia de uma universidade dos Estados Unidos chamada Northwest, que ele afirma que o nosso cérebro, ele é extremamente grande, a ponto de nós não precisarmos nos preocupar com o tamanho das memórias registradas nele. Esse professor, chamado Paul Reber, ele afirmou para uma revista muito famosa, americana, chamada Scientific American, ele afirma que o nosso cérebro consiste em 1 bilhão de neurônios. Até aí você pode falar: eu sei disso, eu já ouvi isso, eu já li outras pesquisas a respeito disso, mas ele vai a fundo, ele cavuca um pouco mais, e ele diz que cada uma dessas células forma cerca de 1000 outras conexões com outros neurônios, o que se somados, daria mais de 1 trilhão de conexões. A gente fala: uau, isso é muito, mas deixa eu te falar uma coisa. Se cada um dos nossos neurônios pudesse carregar apenas uma memória, esse espaço ele seria insuficiente para uma capacidade de armazenar memória, e a nossa memória seria do tamanho de um iPod, ou então de um pendrive. Mas, contudo, porém, entretanto, esse estudo mostra que a combinação desses neurônios faz com que eles ajudem uns aos outros, e potencializem, aumentando exponencialmente a capacidade da nossa memória. Agora olha o dado, que assustador. De acordo com esse professor, se fôssemos comparar com um computador, a nossa capacidade de armazenamento seria em torno de 1 milhão de gigabytes. 1 milhão de gigabytes. Mas eu não sei o que é milhão de gigabytes, é muito ou é pouco? Olha só, se você gravasse sem parar um sinal de uma TV aberta com uma câmera digital, você teria que gravar em torno de 300 anos sem parar para atingir 1 milhão de gigabytes. Você entende a capacidade da nossa memória? Olha o que Deus fez, meu irmão. Olha o que Deus fez. O nosso cérebro é uma ferramenta poderosíssima. Dito isso, eu quero falar um pouco com vocês a respeito de um versículo em específico de Lamentações. Para que isso
aconteça, para que eu entre para falar sobre isso, é preciso que nós entendamos um pouco a respeito do contexto pela qual a Lamentações foi escrita. Ninguém sabe ao certo quem foi o escritor, mas os estudos apontam que Jeremias foi o escritor do livro de Lamentações. Isso porque o estilo literário, o conteúdo teológico e o contexto histórico apontam para ele. Mas o livro de Lamentações ele foi escrito entre 586 a.C. a 539 a.C. E nesse período, Jerusalém havia sido destruído pelos babilônios. E esse livro é uma expressão de lamento e choro pela destruição da cidade de Jerusalém e do templo. Então foi nesse contexto que Lamentações foi escrito. E eu quero abrir com vocês o que está escrito lá em Lamentações, capítulo 3, versículo 21 e 23. Provavelmente você já viu esse texto, provavelmente você já falou esse texto, provavelmente você já profetizou sobre si mesmo esse texto, que diz assim: quero trazer à memória o que me pode dar esperança. Em outras versões quero trazer à memória aquilo que me dá esperança. Esperança de auxílio pela misericórdia de Deus. As misericórdias do Senhor são a causa de não sermos consumidos, porque as suas misericórdias não têm fim, renovam-se a cada manhã, grande é a tua fidelidade. Amém? Quem já ouviu esse versículo? Para que nós possamos entender, quando ele diz quero trazer à memória, nós precisamos entender que existem vários estilos de memória, pelo menos 7, 8, mas 3 em especial é o que nós usamos no nosso cotidiano. O primeiro é uma memória operacional. A memória operacional ela tem a ver com o nosso momento de vida. Aí você tem a memória a curto prazo. A memória a curto prazo ela guarda informação de horas ou então informação de minutos. E também a memória a longo prazo. A memória a longo prazo ela é a memória que tem a capacidade de guardar informações por dias, anos e dezenas de anos. Aqui claramente o profeta fala a respeito de uma memória a longo prazo, onde fatos e informações estão consolidados na nossa memória e na memória daquele povo. E hoje eu quero abordar alguns pontos, para que nós possamos trazer à memória aquilo que nos dá esperança. Nós precisamos entender algumas coisas, que dentre essas coisas, o primeiro ponto é quem eu era e quem eu sou. Quem eu era antes de Cristo e quem eu sou hoje, após conhecer Jesus. Você já se fez essa pergunta? Você já parou para pensar o que seria da sua vida se Jesus não tivesse te encontrado? Alguém já refletiu sobre isso? Eu tenho pensado muito, eu tenho falado muito com a Érica sobre isso. Como sou grato a Deus por ter me dado a oportunidade de viver para Ele, mas também como Ele acrescentou pessoas especiais na minha vida. Eu talvez, se não tivesse Jesus, seria um solteiro, sem rumo, sem esperança, seria muito trabalhador, seria muito humilde, seria muito honesto, mas buscaria alegrias em circunstâncias, em situações. E reconhecer quem eu era antes de Jesus e quem eu sou hoje, me traz para um lugar onde eu preciso exercer gratidão. Alguém aqui piorou depois que conheceu Jesus? Existe alguém aqui que piorou depois de conhecer Jesus? Se você levantar a sua mão, eu vou te falar que é porque você não conheceu Jesus verdadeiramente. Não tem como nós conhecermos a Jesus e piorar a nossa situação. Mas Ramon, pera lá, depois que eu conheci Jesus, parece que as lutas aumentaram, parece que as dificuldades aumentaram, parece que as portas se fecharam. Meu filho, bem-vindo à vida. Não é porque você se converteu que você está imune a passar por dificuldades e problemas na sua vida. A palavra de Deus nos ensina, Ele diz: no mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo, porque quem venceu o mundo? Então a nossa esperança não está na nossa capacidade, na nossa habilidade de lidar com situações, mas está em Cristo Jesus, aquele que me salvou e te salvou. É por isso que o Evangelho cresce a cada dia. Você entende por que o Evangelho cresce a cada dia? Porque as pessoas são verdadeiramente transformadas, porque as pessoas têm as suas características moldadas através de um espelho que se chama Jesus, porque as pessoas param de querer buscar coisas em situações e em oportunidades e voltam seus olhos para aquele que pode abrir as portas.
Então é importante que você saiba e você faça exercícios, cara, talvez diariamente, quem eu era sem a presença de Jesus, quem eu sou com Jesus na minha vida. Davi precisou passar por isso. Quando nós lemos o livro de 2 Samuel, Davi está lá falando a respeito da minha casa, a minha casa é assim, onde eu moro é assim, e aí o profeta Natan vai até Davi, em Samuel, 2 Samuel capítulo 7, versículo 3, e ele basicamente diz assim para Davi, o profeta Natan dizendo para Davi, vai lá e faz o que você quiser, vai lá Davi, faz tudo quanto está no seu coração, porque o Senhor é contigo. Isso não foi Deus falando, isso foi o profeta falando para Davi, sem talvez a permissão ou a ordem de Deus. Fato é que poucos versículos para frente, no versículo 8, isso aqui eu li o versículo 3, 5 versículos para frente, Deus fala, não, agora eu vou falar e você fala para Davi. E Deus diz assim, olha só, agora pois assim dirás ao meu servo Davi, assim diz o Senhor dos exércitos, tomei-te da malhada de trás das ovelhas, para que fosses príncipe sobre o meu povo, sobre Israel. Eu fui contigo por onde quer que andaste, eliminei os teus inimigos diante de ti, e fiz grande o teu nome, como só os grandes têm na terra. Você percebe o que Deus está relembrando Davi? Davi, não foi a sua habilidade, você era o menor da sua casa, o seu irmão Eliabe era aquele que todos achavam que ia ser ungido o próximo rei após Saul, mas eu te escolhi por detrás da malhada, você estava lá, e eu mandei o profeta Samuel ir lá orar por você. Seu pai tinha esquecido de você, ninguém dava a menor importância. Deixa eu te lembrar, Davi, quem te colocou nesse lugar fui eu. E eu acho que esse é um exercício que nós devemos fazer, porque a nossa mente, o ser humano, ele tem muita dessa questão, dessa característica do mérito, o que não é de tudo errado, mas você precisa entender que o mérito, atrelado ao favor, é uma ferramenta poderosa, sim ou não? Você precisa das habilidades que o Senhor te deu para exercer a sua profissão. Quem aqui é vendedor? Bastante vendedor. Cara, a venda, a habilidade dos vendedores é algo incrível. Você vende um produto que é mais caro do que a concorrência, que é pior do que a concorrência, e ainda assim vende para um monte de pessoa. Obviamente que você tem que ter uma habilidade natural para lidar com pessoas, para lidar com as suas frustrações. Eu durante muitos anos fui vendedor, e quantas vezes eu tomei não, eu fui maltratado pelos compradores, sabe, respostas atravessadas, mas eu estava lá, tudo bem, amanhã eu vendo para esse cara, não deu certo hoje, amanhã vai dar, e a gente insistia, e ia, isso era incrível, existia algo que Deus derramou sobre mim, naquele tempo, uma habilidade de lidar com pessoas e argumentar e vender. Mas quando o favor entrou na minha vida e a bênção do Senhor me acompanhou, meu amigo, o céu se abriu. E é assim que acontece. É necessário sim suas habilidades, mas quando nós temos esse nível de entendimento de que a graça do Senhor, de que o favor do Senhor é algo extremamente necessário para que nós deslanchemos naquilo que Ele nos entregou, isso não nos deixa agir de forma soberba. Eu durante muito tempo fui o segundo ou terceiro maior vendedor. Eu tinha 21, 22 anos, eu competia com um cara de 50, que tinha a minha idade, o cara tinha de mercado, de relacionamento, e eu sabia que não era a minha habilidade, mas era o favor e a graça do Senhor que me levavam para esse lugar, e eu experimentei coisas poderosas. Olha só, vou contar um testemunho para vocês. Eu queria ir para Israel, a primeira vez que eu fui para Israel foi em 2011, se eu não me engano, só que se eu fosse para Israel eu deixava de vender, e se eu deixasse de vender eu não colocava comida em casa, eu já era casado, eu era o provedor da minha casa, da minha família, a gente tinha acabado de comprar um apartamento, cara, e eu fiquei naquilo, eu falei, não dá Deus, quem não é visitado, quem não é visto não é lembrado, eu preciso estar diante desses caras para vender o meu produto, e o Senhor me falou, não, quem abre as portas sou eu, experimenta para ver se eu não vou fazer algo incrível. E eu comprei essa passagem, fechei o pacote com a caravana da igreja e fui.
Quando chegou para embarcar, me ligou o meu maior cliente: Ramon, a gente teve um problema com outro fornecedor, você teria tantas mil barras desse perfil para me atender, eu preciso dele para amanhã. Cara, era o equivalente a um mês inteiro de vendas. Eu vendi em um telefonema para uma só pessoa. Foi a minha habilidade? Não, foi o favor do Senhor que me acompanhou. A sua habilidade vai fazer talvez você se manter no lugar, mas o que vai abrir portas, meu querido, é o favor e a graça do Senhor. Mas para isso acontecer, nós precisamos nos lembrar quem nós éramos, quem nós somos diante dele. Sabe, nós vivemos num lugar corrompido, cara, numa sociedade triste. Cada vez que eu converso com pessoas, mais a gente se decepciona com o judiciário, com as pessoas. Empresários estão deixando de investir no Brasil porque estão cansados de injustiça. Mas é o lugar que nós temos, é onde nós estamos. Alguns têm boas oportunidades, outros não têm boas oportunidades, mas o fato é que Deus faz a obra dele na vida de todos nós, independente do poder aquisitivo, independente do status social, independente da cor, independente do sexo. Deus é um Deus que age igualitariamente para todos. Ele dá oportunidades para todos nós, Ele muda a história de cada um de nós. Por isso é importante nós lembrarmos quem nós éramos. Deixa eu te falar, para mim, Ramon, eu não sei se vai fazer sentido para você, mas para mim, só faz sentido celebrar o que eu tenho hoje, se eu me lembrar o que eu tinha no passado, quem eu era no passado. Só faz sentido eu vibrar pelas conquistas que eu tive. Eu não estou falando de conquistas materiais. A gente precisa desmistificar um pouquinho quando a gente fala de provisão, de bênçãos. Nem tudo é material, meu irmão. Eu estou falando de paz de espírito, eu estou falando de alegria, eu estou falando da bênção de uma família, da saúde, sabe, da alegria de estar na casa do Senhor, com um monte de gente linda, maravilhosa aqui. É sobre isso. Mas só faz sentido para mim celebrar o que eu tenho quando eu lembro quem eu era. Porque, meu irmão, se fosse pelo meu mérito, com certeza absoluta, eu estaria ferrado. Talvez bem financeiramente, porque eu era um vendedor, mas miserável espiritualmente. E eu posso falar para você, tem muita gente que tem tudo e não tem nada. Tem muita gente que acha que só porque tem dinheiro tem tudo e não tem nada. O cara é o 5º ajudante do enchedor de bola no posto. Aí ele ganha uma promoção e ele vira o primeiro ajudante do enchedor da bola no posto de gasolina. E aí ele, cara, se esquece daquilo que ele viveu como 5º enchedor da bola e começa a maltratar só porque ele subiu na sua posição, só porque ele subiu no seu estado, só porque ele não é mais o 5º, mas ele é o primeiro. Tem um monte de gente que vive isso. Tinha um cara que trabalhava comigo quando eu também trabalhei de ajudante geral. E era muito legal, cara, eu gostava, eu ficava quebrado, mas eu gostava. E tinha um rapaz que chamava Marmita. Eu não chamava Marmita, mas o apelido dele era Marmita. E o apelido dele era porque o que ele levava de marmita, a gente sentava para comer, meu querido, era impossível. Ele levava um pote de sorvete de 2 litros cheio de comida. E não dava, porque era 45 minutos comendo e o resto do período do almoço, nós tínhamos 1h15, era no banheiro. Era terrível, o apelido dele era Marmita. Mas pensa um cara trabalhador, cara. Pensa um cara que não tinha tempo ruim. Pensa um cara, sabe, disponível, proativo e tal, a ponto de se deslanchar e os caras darem uma promoção para ele, colocarem ele como superintendente ali, o chefe de toda a área que nós trabalhávamos, virou o meu chefe, né? E estava tudo certo, ele me tratava super bem, eu tratava ele super bem. Mas ele começou a pisar na galera, ele começou a humilhar a galera, ele começou a fazer coisas que ele não fazia antes. Ele começou a ofender, ele começou a xingar. E um dia nós estávamos descarregando uma prateleira e cara, tinha alguém lá em cima descarregando, e ele xingando o cara daqui de baixo, seu não sei o que, não sei o que. Quando ele olha para o lado, quem está do lado dele? O chefe. O que aconteceu? Perdeu o emprego.
Por quê? Porque não soube valorizar aquilo onde colocaram ele. E a nossa vida é assim, a gente tem que reconhecer Deus nas nossas vidas, nos detalhes, sabe? Nunca trate alguém com desprezo por conta de sabe, saúde financeira ou status social. Seja só uma pessoa, brilhe a luz de Cristo onde você estiver. Você está nessa posição hoje, quando você estiver numa posição superior, lembre do que você passou, e não faça as pessoas sofrerem talvez o que você sofreu. Eu fui criado dessa forma. A empresa que eu falo para vocês que eu trabalhei, foi a empresa do meu pai, mas eu não tinha boi não, cara, eu tinha que bater cartão, eu tinha que estar lá, eu tinha que chegar no horário, eu tinha que fazer hora extra, eu tinha que trabalhar no sábado quando pediam, eu tinha que ficar trabalhando, descarregando caminhão até meia-noite às vezes. Essa era a minha história, entendeu? E sabe o que faz hoje, quando eu vou naquele lugar, quando eu vou na empresa, e eu olho aquelas pessoas, cara, eu sei a dor que eles sentem, eu sei o quão é difícil o trabalho deles, eu valorizo. Pergunta para qualquer funcionário aqui, se eu trato alguém mal, se eu não trato com amor, se eu não trato com cuidado. Por quê? Porque eu já estive por baixo, eu já estive numa posição onde todos eram num cargo superiores a mim, e Deus me moldou, e eu valorizo todo mundo, cara. Qualquer um que estiver trabalhando, vai ter o meu respeito, independente do que faz, como faz, quando faz, tem o meu respeito e admiração, e assim tem que ser. E posso te falar uma coisa? Nós temos que tomar cuidado, para que nós não viremos pessoas soberbas. Deus odeia a soberba. Foi a soberba que fez com que Lúcifer se rebelasse contra Deus, e levasse um monte de pessoas junto com ele. O salmista, sabendo desse problema, ele destaca um versículo, Salmos 19:13, diz assim: também da soberba guarda o teu servo, que ela não me domine, então serei irrepreensível e ficarei livre da grande transgressão. Toma cuidado, meu irmão, quando você estiver se ensoberbecendo, quando você perceber altivez, e deixa eu te falar, para isso que cônjuge é bom. Quando você está com a sua esposa ou com o seu marido, ele pode ser um bom termômetro de falar: ei, baixa a bola aí, fica calminha, você só é o que você é, porque Deus te colocou nessa posição. E eu posso te falar uma coisa, eu sei que eu só estou onde eu estou, porque Deus me colocou nesse lugar. Eu só sei que eu só tenho o time que eu tenho, porque Deus abriu as portas. Então lembre-se sempre quem você era e quem você é. Essa tem que ser o ponto de partida, para que você traga à sua memória aquilo que te dá esperança. O segundo ponto, isso é muito importante: fale para as gerações futuras o que está na sua memória. Salmo 78:3 diz assim: o que ouvimos e aprendemos, o que nos contaram nossos pais, não o encobriremos a seus filhos. Contaremos à vindoura geração os louvores do Senhor, e o seu poder e as maravilhas que fez. Salmos, um pouquinho mais para frente, a partir do versículo 6, diz assim: a fim de que a nova geração os conhecesse, filhos que ainda hão de nascer, se levantassem e por sua vez os referissem aos seus descendentes, para que pusessem em Deus a sua confiança, e não se esquecessem dos feitos de Deus, mas lhe observassem os mandamentos, e que não fossem como os seus pais, geração obstinada e rebelde, geração de coração inconstante, e cujo espírito não foi fiel a Deus. Nós temos a obrigação de contar para as gerações futuras aquilo que está na nossa memória. Se nós estamos aqui hoje falando a respeito de um evangelho, de histórias de Jesus, foi porque pessoas contaram às gerações seguintes a respeito do que viram e ouviram. Foi assim que a Bíblia foi escrita. Imagina se o apóstolo Paulo não relatasse aquilo que ele viveu. Imagina se os evangelhos não relatassem aquilo que aconteceu. Imagina, se João não tivesse relatado a visão que ele teve na ilha de Patmos sobre o Apocalipse, sobre como seria o fim dos tempos. Nós temos a obrigação de contar às futuras gerações aquilo que está na nossa memória. Agora, o problema é que nós estamos como uma represa.
guardando a nossa memória para nós mesmos. Nós não temos tempo de compartilhar com os nossos filhos quem nós éramos. O seu filho sabe quem você é, mas a pergunta que eu quero te falar: o seu filho sabe quem você era? Ele sabe do seu passado? Eu não estou falando dos seus pecados, os seus pecados você não precisa contar, mas de onde Deus te tirou? Sabe, eu fiz um exercício muito legal recentemente. Eu fui no aniversário de um filho de um amigo, e a Érica falou: ó, o Gael e o John precisam dormir, eles estão muito cansados. A gente estava no carro, e ela falou: ó, vai andando, fica andando. E eu fiquei andando com o carro, cara. Só que chegou uma hora que eu falei: mano, não dá para ficar andando em círculo aqui. O que eu vou fazer? Só que era na freguesia, e eu contei essa história uma vez aqui. E eu falei: cara, quer saber? Eu vou andar e vou ver as casas que eu morei lá na freguesia. E eu comecei a puxar na minha memória, e eu estou falando que eu morei nessas casas quando eu tinha 7 anos, 6 anos. E eu comecei a puxar na minha memória os caminhos que eu fazia, assim, andando de bicicleta, andando, sabe, as ruas que alagavam e tal. E cara, eu entrei ali na Inajara e peguei a Rua dos Rodrigues, comecei a andar nas quebradas assim. Eu falei: caramba, o carro nem passa aqui, sabe? E para mim era uma rua tão grande, era uma rua tão enorme. E quando eu estava naquele lugar, a Érica acordou no meio do caminho, e eu comecei a contar para ela: eu morava aqui, linda, nessa casa que eu morava. E ela falou assim: vamos parar e tirar uma foto. Eu falei: não, melhor não, vamos embora. Imagina, eu lá: o que você está fazendo? Eu tirar uma foto aqui de boa, fica tranquilo aí, chefe. Saí dali e fui para outra casa. Saí dali e fui mostrando para ela: ó, quando eu trabalhava, eu saía daqui às sextas-feiras, cruzava a Inajar, subia, descia, ia lá para João Paulo, andando até a casa da minha avó. E aqui, falei para ela, aqui, ó, do lado da casa da minha avó, na João Paulo, tinha o Paz, hoje é uma UBS, mas era um Paz na época. E a gente jogava bola, e do lado da quadra ficava o hospital, e tinha a parte dos mortos lá do necrotério, que a gente jogava a bola de propósito no telhado, só para ir buscar e ficar vendo os mortos. Era desse nível, cara, e era muito legal, falar, era da hora, sabe? E eu fui contando para ela isso. Ela falou assim: a gente precisa trazer os meninos aqui, porque eles precisam entender que a sua vida não começou agora, que a sua vida começou lá atrás, e através da sua história, eles podem escrever a história deles. Você já parou para pensar que você tem que fazer isso com seus filhos? Porque talvez você hoje os meus filhos têm uma condição muito melhor do que eu tinha no passado, mas a minha história, ela não começa onde eu estou hoje. E nós temos a obrigação de mostrar às futuras gerações que a vida não começou agora, que pessoas sofreram antes de nós para nos colocar nesse lugar, para nos dar oportunidade, para nos dar uma qualidade de vida. O que acontece é que essa geração de hoje, ela está se perdendo, porque nós não compartilhamos memórias. Nós não compartilhamos memória. E eu entro no meu terceiro ponto. Nós não compartilhamos, porque muitas vezes nós estamos permitindo que pensamentos e memórias ruins, negativas, dominem a nossa mente. Mais uma vez, eu não estou falando para você ter orgulho do pecador que você era. Você tem que ter orgulho daquilo que Deus fez na sua vida, mas você não pode ter vergonha do seu passado, meu irmão. Seu passado te trouxe exatamente para esse lugar, para que você pudesse contar a história e mudar a geração de hoje. Sabe, eu tenho criticado muito a geração Z. Eu tenho falado muito, cara, porque eu tenho visto uma grande dificuldade nessa geração. E num dia desses, eu criticando, Deus falou assim comigo: engraçado, né? Você fala, e o que você está fazendo efetivamente para mudar essa geração? Porque comigo e Deus é assim, cara. Ele fala e ele dá no meio mesmo, sabe? Papo reto. Ele falou para mim: o que você está fazendo efetivamente para mudar essa geração? Então, se você não está fazendo nada, não critica. E eu comecei a perguntar para Deus: tá, Deus, o que eu posso fazer? E essa palavra surgiu através disso. Compartilhe a sua memória, compartilhe aquilo que Deus fez na sua vida, comece a orar para que Deus restaure essa geração, mas pare de criticar. Quem aqui é pai de adolescentes? Não adianta a gente ficar batendo o tempo inteiro, rapaziada. Se a gente não contar aquilo que está na nossa memória para eles,
eles nunca vão mudar. Paulo nos dá uma lição importantíssima sobre não deixar a nossa mente ser dominada por pensamentos ruins, pensamentos negativos. Filipenses 3, capítulo 3, versículos 13 a 14, diz assim: irmãos, quanto a mim, não julgo havê-lo alcançado, mas uma coisa faço, esquecendo-me das coisas que para trás ficam e avançando para as que estão diante de mim, então prossigo para o alvo, para o prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus. Paulo nos dá uma receita. O que Paulo está dizendo aqui é: cara, não fica parado pensando no seu passado, esquecendo-me das coisas que para trás ficam, prossigo para o alvo. O que passou, passou, meu irmão. Você tem a oportunidade de mudar a sua história, você tem a oportunidade de mudar a história da sua família, nós temos a oportunidade de mudar a geração. Agora, se nós só ficarmos olhando para o passado e falando: uau, como a geração passada era forte, como a geração presente ela é fraca, o que isso vai gerar neles? Nada. Pelo contrário, sabe o que vai gerar? Repulsa. Eles não vão querer ouvir a sua história. Ramon, é exatamente isso que eu tenho vivido. O meu filho não quer saber o que eu tenho, o que eu fiz. Não quer saber, porque você só critica essa geração, cara. E eu vou dar dados aqui, vocês vão entender como essa geração está doente, como essa geração precisa do nosso socorro, como essa geração precisa da nossa ajuda. Agora, não dá para ficar parado, como Paulo diz, esquecendo-me das coisas que para trás ficam, prossigo para o alvo. Não dá para ficar lamentando os nãos que nós recebemos de Deus. Nós esquecemos das bênçãos e valorizamos os nãos. É sempre assim. Com o seu filho é assim. Com nós agimos da mesma forma com Deus. Deus abre a porta, Deus faz o impossível, Deus move montanha, mas aí quando Ele fala: não filho, eu não quero que você pise por isso, Deus virou as costas para mim. Deus não me ouve, Deus não me responde. Nós somos tão mimizentos com Deus quanto essa geração é conosco. Você percebe isso? Exatamente igual. Eu vi um vídeo essa semana que circulou nas redes sociais de um acidente, cara, que acontece. Um cara bateu atrás de um carro. Alguém viu esse vídeo? Você viu esse vídeo? Alguém mais viu esse vídeo? Quem viu esse vídeo? Cara, que cena patética. Que vergonha, cara. Se eu fosse o pai desse menino, a chinela ia cantar, mas ia cantar bonito. Cara, já é um marmanjo. Eu vou contar a história. Alguém filmando de um prédio, alguém bateu atrás do carro dele e ele fala: você estragou a minha vida. E ele se jogava no chão, cara. Estou mentindo? Quem viu aqui? Estou mentindo isso? O cara se jogava no chão: você acabou com a minha vida. Uma batidinha que deve ter ralado o carro dele. Eu ganhei o meu primeiro carro do meu pai, o Jadiel estava comigo. Fazia acho que 2 dias que eu tinha ganho meu carro. Estava parado na Henrique Chama, um ônibus veio, meu amigo, como se não houvesse amanhã, e engoliu o meu carro. Sabe, acontece, cara. Tudo bem que nesse caso o motorista estava embriagado, mas todavia, é isso, é esse tipo de problema que a geração tem sofrido. Sabe por quê? Porque todas as vezes que nós passamos, isso é dado, tá? Todas as vezes que nós passamos por traumas na nossa vida, a nossa mente vai buscar na nossa memória como nós lidamos com os problemas parecidos vividos no passado. Ou então, quando você ouve o seu amigo contando um trauma que ele viveu e como que ele lidou com aquilo entra na sua mente, e a sua mente vai buscar essa informação. Olha lá, o Diego passou por isso e reagiu dessa forma. Então a sua mente ela fica condicionada a replicar o mesmo modelo para que você saia desse problema. Agora, vejamos bem, a geração de hoje não tem alimentado muito bem a mente. Sim ou não? Sim ou não? Deixa eu te falar, com dancinha você não resolve problema, meu amigo. Você entendeu? Eu não vou fazer outros tipos de dança, até porque eu nem sei. Mas não é assim que a gente resolve o problema. Essa geração, ela tem ido buscar na memória isso. Por quê? Porque só tem consumido isso. E sabe por quê? Porque os pais não têm investido tempo contando história, contando legado, contando a transformação vivida. E aí sabe o que tem acontecido? Presta atenção nesses dados. Recentemente eu recebi uma pesquisa,
e o título dessa pesquisa era: a geração Z está perdendo habilidades simples. Geração Z está perdendo habilidades simples. E ele continua dizendo: 20% acreditam que é muito perigoso subir em uma escada para trocar uma lâmpada. E deixa eu te falar uma coisa, sejamos sinceros, cara, eu tenho medo de subir aqui para trocar uma lâmpada, né? Eu tenho. Mas quando nós falamos de Europa e Estados Unidos, meu amigo, é padrão, é 1,80 m, cara. O teto é padrão, não tem pé direito duplo, pé direito triplo. É aquela paradinha que você botar, aquela escadinha que você, de alumínio, que você sobe com 5 degraus, você destrava. 20% acreditam que é perigoso, que eles correm risco de vida. 21% dos entrevistados, para você ter uma noção, isso foi uma pesquisa encomendada por uma varejista britânica chamada Halford, que é uma empresa de carro, de automóvel, e eles criaram essa pesquisa para entender como a geração Z estava lidando com as questões. E aí ele fala, olha lá, 21% dizem não se atrever, cara, olha aqui, não se atrevem a trocar uma lâmpada no teto e que recorrem a profissionais. Agora, sabe quanto custa um profissional em Londres, na Inglaterra, para trocar uma lâmpada? Quanto que ele vai cobrar? 1.300 libras, quase 9 mil reais, meu amigo, você trocar uma lâmpada. Pensa que a gente seria milionário, eu seria trocador de lâmpada oficial, eu seria o assistente do trocador de lâmpada, eu seria o cara que seguraria a escada. Mas não para por aí, porque outros 22 dizem, não, eu não contrato, mas eu peço para o meu pai trocar para mim. Esse é um dado. 11% chamam um profissional para pendurar um quadro. Só que, calma, aí você fala, porra, eu também, cara, porque é uma treta, né, a gente lá tem que botar o prumo, ver se está certo o nível e tal. Não, meu amigo, lá não tem martelo, não tem prego, é 3M, sabe, fita adesiva, 3M, que você cola atrás do quadro, você tira um pedaço e deu, é isso. 11% recorrem a profissionais. 30% não sabem identificar o que é uma chave fenda. 44% recorrem a serviços profissionais para ações básicas, como encher o pneu de um carro, ou então trocar a lâmpada, ou então trocar os limpadores para-brisa. Conversando outro dia com um menino da geração Z, ele disse assim, cara, eu sei encher o pneu do carro. Eu falei, uau, muito bom. E ele disse, mas eu nunca troquei um pneu. Eu falei, tudo bem, vamos aprender. E eu vou fazer essa semana, eu não tive tempo de fazer semana passada, mas eu vou fazer. Vou pegar um carro, vou pegar um macaco, vou pegar o triângulo, vou falar, vai, abre o triângulo, coloca atrás do carro, pega, sobe o carro no macaco, aliás, antes disso, parafusa um pouquinho, solta um pouco o parafuso, aí sobe no macaco, troca, vou ensinar, porque é isso. Agora talvez você pergunte, cara, por que você está falando sobre uma geração no meio de uma palavra, sobre não esquecermos? É por isso, porque essa geração, a geração Z, e a geração que vem após a geração Z, ela precisa continuar escrevendo a história que nós deixamos, mas escrevendo com as suas próprias letras, com as suas próprias histórias. Se nós não trouxermos à memória aquilo que nós vivemos, é uma geração fadada ao fracasso. Eu não quero que o meu filho viva numa geração fracassada. Eu quero olhar para a geração do meu filho e falar, uau, eles foram muito melhores do que a minha geração. Foram homens mais íntegros, foram homens mais corretos, foram homens mais sábios. E existe um outro estudo que diz que profissionais agora não querem mais contratar geração Z, estão cansados da geração Z, porque são desleixados, porque não cumprem horário, porque, sabe, reclamam de tudo, reclamam de todos. A gente precisa fazer alguma coisa, a gente precisa trazer a memória, e se nós não trouxermos a nossa memória, o fracasso está escancarado. Meu amigo, deixa eu te falar uma coisa, você pode ter tido pai ruim, uma mãe ruim,
amigo, irmão. Mas o que eu quero te falar é que você tem sim coisas positivas na sua memória, que precisam te trazer esperança. Pensa, Jeremias escrevendo isso: quero trazer à memória o que me dá esperança. A cidade estava destruída, o templo estava destruído, e ele via algo no futuro, a reconstrução de um templo, um povo livre, e ele decide falar: eu quero trazer à memória aquilo que me dá esperança. Se Paulo não vivesse isso, Paulo também estava perdido. Quando ele diz: esquecendo-me das coisas que para trás ficam, o que ficou para trás da história de Paulo? O passado dele como um assassino. Paulo consentiu na morte de Estevão. Paulo estava lá na morte de Estevão. Paulo foi criado por Gamaliel para ser um fariseu, um cumpridor da lei. Paulo, assolou os cristãos da época. Ele mandava açoitar, ele prendia, ele apavorava. Você acha que Paulo se orgulhava do que ele fez no passado? Aquilo que ele tanto condenou, as pessoas que ele tanto, foi atrás para maltratá-las, para fazê-las pararem de adorar ao Senhor, é o Deus a quem ele se entregou. Paulo não tinha orgulho do seu passado, mas ele diz: esquecendo-me das coisas que para trás ficam, eu prossigo para o alvo. Meu passado não define o meu futuro. Você precisa falar isso para os seus filhos, você precisa falar isso para a próxima geração, porque de fato, o que mudou a minha vida, o que mudou a sua vida, e o que mudou a vida de Paulo, foi que um dia nós fomos encontrados por Jesus. Quem aqui foi encontrado por Jesus? Isso mudou a sua vida, isso mudou a sua vida. Mas eu quero trazer para vocês essa noite algumas outras coisas para te trazer esperança, algumas outras promessas do Senhor para encher o seu coração de esperança. Se você entrou aqui hoje desesperançoso, destruído, pega a visão. Isaías 54:17: toda arma forjada contra ti não prosperará, toda língua que ousar contra ti em juízo tu a condenarás. Essa é a herança dos servos do Senhor, e o seu direito que de mim procede, diz o Senhor. Deixa eu te falar, nenhuma ferramenta preparada contra você prevalecerá. O Senhor é aquele que te guarda todos os dias. Provérbios 21:21 diz assim: o que segue a justiça e a bondade achará a vida, a justiça e a honra. Aqui nós lemos que quando nós obedecemos às leis, nós seguiremos a bondade e a retidão do Senhor. Mateus 21:22 diz assim: e tudo quanto pedires em oração crendo, recebereis. Mateus 28:20 diz assim: ide, portanto, fazei discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a guardar todas as coisas que vos tenho ordenado, e eis que estou convosco todos os dias, até a consumação do século. Meu querido, não há nada que você faça que pode fazer com que Jesus te ame menos, não há nada que você faça que vai mudar o amor do Senhor. Se você um dia se entregou para Ele, você tem que entender que nada vai te separar dele. E aqui eu quero ler para vocês talvez um dos versículos que eu mais amo na Bíblia. Paulo, aquele lá que consentiu na morte de pessoas inocentes que adoravam a Jesus, escreveu lá em Romanos 8, versículo 31, 39. Ele diz assim: que diremos, pois, à vista dessas coisas? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Aquele que não poupou o seu próprio filho, antes por todos nós o entregou, porventura não nos dará graciosamente com ele todas as coisas? Quem intentará acusação contra os eleitos de Deus? É Deus quem os justifica. Quem os condenará? É Cristo Jesus, quem morreu, ou antes, quem ressuscitou, o qual está à direita de Deus e também intercede por nós. Quem nos separará do amor de Cristo? Será tribulação, ou angústia, ou perseguição, ou fome, ou nudez, ou perigo, ou espada? Porque como está escrito, por amor de ti somos entregues à morte todos os dias, fomos considerados como ovelhas para o matadouro. Em todas essas coisas, porém, somos mais do que vencedores, por meio daquele que nos amou, porque eu estou bem certo de que nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem os principados, nem as coisas do presente, nem do porvir, nem nos poderes, nem a altura, nem a profundidade, nem qualquer outra criatura poderá nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus. Meu amigo, não importa o tamanho do seu erro, nada poderá te separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus.
E eu quero concluir essa mensagem lendo aquilo que está em Apocalipse, capítulo 21, versículo 4 e 5. Porque nós vivemos em um tempo, talvez você esteja sofrendo muito, mas eu quero te lembrar uma coisa que a palavra do Senhor diz: Ele lhes enxugará todas as lágrimas do olho, e a morte já não existirá, já não haverá luto, nem pranto, nem dor, porque as primeiras coisas passaram. E aquele que está sentado no trono disse, eis que faço nova todas as coisas, e acrescentou, escreve, porque essas palavras são fiéis e verdadeiras. Queria pedir que você feche seus olhos. Muitas pessoas estão presas a muitas memórias, valorizando momentos felizes, ou então chorando por perdas trágicas. Mas nesse momento nós temos que lembrar quem Deus é para nós. Lembrar quem Ele é, nos faz enxergar o que Ele fez na nossa vida. Trazer à memória o que nos dá esperança, é enxergarmos um futuro promissor. Trazer à memória aquilo que nos dá esperança, é saber que mesmo em meio às lágrimas e dor, Ele não nos esqueceu. Trazer à memória aquilo que nos dá esperança, é lembrar que mesmo em meio às adversidades da vida, Deus é fiel, e a sua promessa de restauração é uma promessa verdadeira e real. Trazer à memória aquilo que nos dá esperança, é lembrar que mesmo em meio à ruína, mesmo em meio à destruição, há esperança no Senhor. Trazer à memória aquilo que nos dá esperança, é saber que mesmo em meio à solidão, Deus está presente, e a sua presença ela é um conforto para as nossas almas. Se você entrou aqui hoje, cara, talvez destruído emocionalmente, talvez você perdeu a esperança, você perdeu a alegria. Você conhece Jesus, você sabe quem Jesus é, você até mesmo já se entregou para Jesus, mas a sua dor ela é tão grande que você não consegue enxergar aquilo que Deus fez na sua vida. E você hoje entende que você tem que clamar ao Senhor e falar: Senhor, traz à minha memória tudo aquilo que o Senhor já fez para mim e por mim um dia. Traz à minha memória quem eu era antes do Senhor. Traz à minha memória o seu amor por mim. Hoje é o dia que o Senhor preparou, meu irmão, para enxugar suas lágrimas, e para que você se lembre de que Ele é um Deus fiel, e de que Ele está olhando para você, e de que Ele se importa verdadeiramente com você. Eu queria convidar a igreja a ficar em pé. Quantos aqui foram tocados por essa mensagem? Quantos aqui acreditam que Deus quer fazer algo na sua vida nessa noite? Então eu queria pedir que as luzes fossem abaixadas um pouco, por favor. E nós vamos adorar o Senhor. E enquanto nós estivermos adorando ao Senhor, que você fale no seu lugar: Senhor, o que o Senhor quer falar comigo essa noite? O que o Senhor falou comigo essa noite? O que eu preciso mudar nessa noite? O que eu preciso te entregar nessa noite? Você pode falar para o Senhor: Senhor, eu sei como eu entrei, mas só o Senhor pode mudar a minha vida. Só o Senhor pode me transformar. Eu quero trazer à memória aquilo que me dá esperança. Eu quero trazer à minha memória experiências que eu vivi, para que eu conte para as gerações futuras, para que eu conte para os meus filhos. Senhor, traz à minha memória experiências incríveis que eu vivi ao seu lado. Será que você pode fazer isso? Então começa a falar com o Senhor no seu lugar aí.
Não tem vergonha de falar, você não precisa gritar, você não precisa espernear, mas fala com o Senhor. É importante você falar com o Senhor agora. Eu queria falar com você que entrou aqui hoje pela primeira vez, ou a segunda ou a terceira vez, mas que nunca conheceu esse Deus de amor, nunca se entregou verdadeiramente a esse Deus de amor, nunca falou para o Senhor. Talvez você tenha tentado ao longo dos últimos anos, ou então ao longo dos últimos meses, buscar uma alegria e nada tem preenchido. As suas tentativas têm sido tentativas frustradas. Você tem tentado com todas as suas forças, e você pode até dizer: eu sou sério, eu sou uma pessoa honesta, eu não traio a minha esposa, eu não faço nada errado, mas eu não consigo preencher. Existe algo em mim que não me deixa ser feliz. Eu quero te falar, meu irmão, que você pode buscar para sempre a alegria em coisas que você nunca vai achar. Não uma alegria perpétua, não uma alegria permanente, porque essa alegria perpétua e permanente está no Senhor. E se você não se entregar para o Senhor, essa alegria nunca vai entrar na sua vida. Mas talvez hoje, nessa noite, Deus tenha trazido à sua memória palavras que a sua mãe lançou sobre a sua vida: filho, filha, um dia você estará dobrada aos pés de Jesus. Talvez a sua avó um dia tenha orado e falado: filho, filha, um dia você estará se curvando e entregando o seu coração para Jesus. Talvez você nunca tenha entendido o que isso quer dizer. Se prostrar diante do Senhor, se curvar diante da sua soberania, do seu favor e do seu amor, é reconhecer que sem Ele nós nada somos. Reconhecer que sem a mão do Senhor, sem a presença dEle nas nossas vidas, a nossa vida é um fracasso. E Jesus está te convidando essa noite, para que essa canção que nós cantamos, como é bom poder pertencer a um Deus de amor. Só é possível você pertencer a esse Deus de amor se você entregar o seu coração para Ele. Não é a história dos seus pais, não é a história dos seus avós, não é a minha história, é a sua entrega, é a sua, é você dizer: Senhor, eu abro mão daquilo que eu tenho, eu abro mão dos meus sonhos, eu abro mão dos meus projetos, eu quero aquilo que o Senhor tem para mim, e eu entrego o meu coração em suas mãos. E a partir de hoje eu decido que eu estabeleço um ponto de partida para um relacionamento contigo, um relacionamento verdadeiro, onde o Senhor vai falar comigo, onde o Senhor vai me preencher, onde o Senhor vai entrar na minha mente, mudar a minha vida e mudar a minha história. Não é se tornar um religioso, não é se tornar um evangélico, mas é se tornar filho, é se tornar filho do Deus Altíssimo. E não são todos os caminhos que levam a Deus, só existe um caminho, Jesus, e Ele diz: eu sou o caminho, a verdade e a vida, e ninguém vem ao Pai senão por mim. É tempo de você hoje, meu irmão, se render diante de Jesus e falar: Senhor, está aqui o meu coração. É isso que o Senhor quer? Está aqui o meu coração. O Senhor quer o seu coração nessa noite. E você sabe que eu estou falando com você. É com você mesmo. Eu queria pedir que você que deseja entregar o seu coração para Jesus, que você levante a sua mão onde você está. E nós vamos orar agora. Levanta a sua mão onde você está. Estou te vendo, meu jovem. Estou te vendo também. Existe mais alguém que deseja entregar o coração para Jesus? Glória a Deus pela sua vida aí também. Eu também te vejo. Existe mais alguém que deseja falar: a partir de hoje, Senhor, a minha vida é sua, os meus sonhos são teus, os meus planos são do Senhor, e eu decido viver para o Senhor. Se você fica com a sua mão levantada, por favor, para que eu consiga te enxergar. Eu queria pedir que você tenha um ato de coragem, que você saia do seu lugar e venha aqui à frente, e nós vamos orar. Se você está do lado dessa pessoa, é um amigo que trouxe essa pessoa. Talvez Satanás tente intimidá-la, dizendo: não, você não vai sair do seu lugar. É tempo de você, como irmão, pegar na mão e falar: não, nós vamos juntos, eu estou com você, nós vamos caminhar, nós vamos buscar ao Senhor juntos, e nós vamos receber algo incrível do Senhor. Simplesmente saia do seu lugar, venha aqui à frente, porque hoje é dia de salvação nesse lugar. Glória a Deus pela vida de cada um de vocês. Pode vir mais para cá. Existe mais alguém, meu irmão? Hoje é o dia. Hoje é o dia que o Senhor armou. O Senhor armou algo para você nessa noite.
Só sai do seu lugar, meu querido. Não tenha vergonha não, cara. Um dia Jesus se expôs por você numa cruz, a ponto de as pessoas poderem olhar os seus ossos. E Ele está nesse lugar porque Ele decidiu te buscar. Não foi vocês que chegaram nele, não. Sabe o mais louco disso? Foi que Jesus escolheu, e Ele sabia que no dia 9 de fevereiro de 2025 vocês teriam um encontro com Ele. E Ele estava ansioso por esse encontro. Ele estava ansioso por esse dia. Quando meu filho vai para o acampamento dos teens, eu adoro, mas eu fico que podia chegar logo. Poxa vida, meu filho podia voltar logo. Meu filho podia estar aqui. Ele vai na sexta, é domingo, parece que ele passou uma semana, uma eternidade longe de mim. O que Deus está falando para vocês é: deu de estar longe, filho. Deu de estar distante. A partir de agora, eu e você pertinho, colado. E vai ser bom, porque eu vou guardar a sua vida. E você vai ver como eu te amo. Queria pedir que você coloque a mão no seu coração. Ainda dá tempo. Ainda dá tempo. Ainda dá tempo de você sair do seu lugar, meu irmão. Não resista à presença do Espírito nesse lugar. Não resista àquilo que o Espírito quer fazer na sua vida nesse lugar. Eu repreendo agora em nome de Jesus toda cadeia maligna que queira prender qualquer um aqui. Eu declaro liberdade do Espírito sobre este lugar. Declaro que o Senhor é o Deus de liberdade neste lugar. Em nome de Jesus, Senhor. Faz dessas pessoas corajosas. Aqueles que talvez não estejam vindo, Senhor, porque estão amarrados. Nós repreendemos agora e declaramos Jesus na vida de cada uma dessas pessoas. Sai do seu lugar, meu irmão. É o último aviso que eu vou falar. Glória a Deus. Sai do seu lugar e vem aqui à frente, e nós vamos orar juntos em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Coloque a mão no seu coração. E se você nos assiste online e também deseja fazer essa oração, após você repetir essa oração comigo, aponte a câmera do seu celular para essa tela e entre em contato conosco. Amém? Coloque a mão no seu coração assim, meus irmãos, e repita assim comigo: Senhor Jesus, hoje eu entrego a minha vida em tuas mãos. Eu confesso com a minha boca e aceito no meu coração: Jesus, o Senhor, somente o Senhor é o meu Senhor e o meu Salvador. Escreve o meu nome no livro da vida. Perdoa os meus pecados. Me ajuda, Espírito Santo, nessa caminhada. Me guarda. Proteja a minha mente, o meu coração. E a partir de hoje, eu sou teu e eu sou tua, Senhor. Senhor, eu abençoo cada um dos meus irmãos, Deus. Declaro a tua bênção sobre cada um deles. Declaro, Senhor, que será nítido a transformação na vida desses meus irmãos, e que eles possam saber que o Senhor é um Deus de verdade, que o Senhor não é um Deus de barro, que o Senhor não é um Deus derrotado, que o Senhor não é um Deus que virou uma estátua, mas que o Senhor é um Deus vivo, que viveu, vive e viverá para todo sempre. Que eles sejam, Senhor, constrangidos com a sua doce presença. Espírito Santo, eu oro sobre cada um deles e declaro um tempo de novidade, um tempo de renovo, um tempo de novas experiências, em nome de Jesus, amém. Se você está aqui, aplauda ao Senhor. E vocês que estão aqui, meu nome é Ramon, eu sou pastor dessa igreja, e junto com esse time incrível de pastores, nós estamos aqui para servir cada um de vocês. Não hesitem em pedir ajuda. Nós não queremos nada de vocês. Nós não queremos nada. Nós não somos uma igreja que suga das pessoas. Não, nós temos muito a ministrar na vida de vocês. E uma das coisas mais preciosas que nós temos é o amor e o cuidado. Vocês são amados. Vocês são amados. Não importa o que vocês fizeram no passado, vocês a partir de hoje são novas criaturas. E todos nós somos irmãos. Então estou aqui, se você precisar da minha ajuda, pastor Diego, pastora Alana, pastora Tayla, Renan, qualquer um aqui, meu irmão, só chegar que a gente vai ter um prazer muito grande de conversar com vocês. Peço que vocês sigam o pastor Rubem. Não, pastor Rubem, não, para lá, para cá, do lado de cá. O pastor Rubem vai tocar vocês para lá. Nós vamos orar com vocês de forma individual. Glória a Deus. Quantos estão felizes? Quantos saem daqui renovados? Eu saio daqui renovado, meu irmão. Eu não sei você, mas Deus encheu o meu coração de esperança essa noite.
a gente vai ter um ano de 2025 extraordinário em nome de Jesus.